Continuando com as nossas apostas para o Oscar no mês de novembro, hoje para falar das categorias de atuação. Esse vídeo que talvez não dure tanto assim, porque já no começo de janeiro a gente já começa a ter as primeiras indicações de premiações televisionadas com mais relevância na indústria, como o Globo de Ouro e o Critics' Choice. Então, claro, esse vídeo, como todos que eu faço, refletem o momento em que eu estou gravando. Tudo muda muito rapidamente na temporada de premiações. Inclusive, muito do que eu vou falar aqui envolvendo o Wagner Moura e o Agente Secreto. E aí, a partir do mês que vem, assim que saírem essas indicações Critics' Choice e Globo de Ouro, eu faço 3 vídeos ali dividindo mais categorias para falar delas com mais aprofundamento, inclusive com um vídeo direcionado apenas para a categoria de filme internacional. Então, sem mais delongas, vamos falar dessas 4 categorias de atuação, começando pela categoria de atriz coadjuvante, para mim a mais concorrida de todas as categorias. Para mim a mais concorrida de todas as categorias de atuação, inclusive com alguns nomes que para mim poderiam ser certos no começo da temporada, que hoje perdem força apesar de serem grandes atuações. Então vamos para a lista com 5 nomes: Ariana Grande, Teyana Taylor, Regina Hall, Elle Fanning e Ali Leas. Aqui eu coloco uma lista talvez um pouco mais ousada, porque tem 2 nomes de 2 filmes, então 2 nomes de valor sentimental, 2 nomes de uma batalha após a outra. Fiquei com muita vontade de colocar nessa lista a Amy Madigan por A Hora do Mal, que a Warner tá meio que com uma campanha direcionada só pra ela nessa categoria, mas ainda fico com o pé atrás. Filme de terror, terror mesmo, né? Não é aquele filme de terror que quer falar alguma coisa com um tema mais relevante, não. É o filme de terror clássico, digamos assim. Ainda acho um pouco difícil, mas a campanha está bem forte e o nome dela vem crescendo bastante. Deixo de fora aqui também os 2 nomes de Marty Supreme, a Gwyneth Paltrow e a Odessa A'zion, que aqui são 2 lugares bem diferentes esses nomes, né? A Gwyneth Paltrow, ela surge como um dos nomes favoritos aqui para essa categoria. Ao assistir o filme, eu discordo um tanto disso, né? Eu acho que a Odessa, ela tem muito mais presença no filme, é uma atuação realmente muito mais impactante do que a da Gwyneth Paltrow. Por isso, inclusive, por já ter visto Marty Supreme, eu fico com esses 2 nomes de fora. Pessoalmente, eu gosto muito mais da atuação da Odessa A'zion, mas ainda assim, a Gwyneth Paltrow, no momento, é quem tem mais força, quem tem mais entrada, digamos assim, em Hollywood, mais visibilidade, já ganhou Oscar e tudo mais, mas eu não acho que é aquela atuação com uma indicação certa como parecia no começo da temporada de premiações. Inclusive, é uma atuação em que ela não aparece tanto assim no filme. Ela até tem uma presença quando aparece e tudo mais, mas ela é muito mais esporádica do filme do que a própria Odessa A'zion. Mas ainda assim, eu acho uma categoria bem aberta, com 3 nomes certos e 2 vagas completamente em aberto. As vagas da Regina Hall e da Ali Leas. Indo então para a categoria de ator coadjuvante, que também é uma categoria bem concorrida, uma categoria que pode ter filme como Uma Batalha Após a Outra, tendo mais de um nome indicado, como eu vou apostar aqui nessa prévia. Ainda que mês passado parecia mais concorrida do que parece hoje, inclusive com um nome em grande crescimento, ainda aquela dúvida do que a Netflix vai fazer e qual vai ser o investimento da Netflix. Então, esse mês eu vejo 6 nomes mais fortes para 5 vagas. Um em grande queda, outro em ascensão, que pode roubar esse 5º lugar, mas a minha lista ainda não muda muito em relação à do mês passado. Então vamos para os nomes. Eu coloco este mês Sean Penn, Stellan Skarsgård, Paul Mescal, Benício Del Toro e Adam Sandler dentro. Esses 2 últimos com mais chance de perder a vaga. Os 3 primeiros eu já acho bem mais solidificados. Mas é aquela dúvida que eu falei no outro vídeo desse mês. Qual vai ser a aposta da Netflix? Vai ser Jay Kelly, vai ser Frankenstein, ou vai ser Train Dreams, ou vai ser Casa de Dinamite perdeu muita força? Essa dúvida ainda paira no ar. Hoje eu deixo de fora o Jacob Elordi por Frankenstein, mas eu acho muito possível que Frankenstein parece que tá em crescimento, tá sendo bem recebido. Se a Netflix apostar mesmo em Frankenstein e não em Jay Kelly, como pode acontecer, ainda tenho as minhas dúvidas se Jay Kelly também não vai ser bem aceito e vai acabar tendo realmente essa cara mais tradicional de Oscar, a Netflix podia investir nele. Mas hoje eu vejo o Jacob Elordi crescendo bastante e o Adam Sandler, que parecia um nome certo no começo da temporada, hoje corre sérios riscos de ficar fora aqui de ator coadjuvante. Fiquei muito tentado, inclusive, a colocar o Jacob Elordi no lugar do Adam Sandler. Vamos esperar essas
primeiras indicações, mas pode ser que essa alteração apareça no próximo mês. Categoria de melhor atriz, mais uma categoria que parece ter 3 ou 4 nomes certos, com um nome brigando com outros 2 por essa quinta vaga. Então vamos para a lista de nomes, que tem Jessie Buckley, Renate Reinsve, Cynthia Erivo, Emma Stone, e hoje eu coloco nesse quinto lugar a Amanda Seyfried por The Testament of Anne Lee. Acho que é um filme que inclusive pode ter um certo crescimento. Assisti também, gostei, achei um filme interessante. Acho que é um filme que pode ter um certo crescimento na temporada de premiações, agora que tá sendo distribuído pela Searchlight. Já coloquei em meses anteriores basicamente a mesma lista. Em um mês eu coloquei a Rose Byrne, aqui no outro eu coloquei a Chase Infantini. Acho que são as duas que brigam talvez com a Amanda Seyfried, e por que não com a própria Emma Stone, já que Bugônia parece ter perdido um pouco de força. Mas hoje eu vejo principalmente essa quinta vaga em aberto, com 3 ou 4 mais consolidadas. Já a categoria de melhor ator, a gente parecia ter alguns nomes muito certos no começo de temporada e começou a dar uma certa mudada, e hoje eu vejo, talvez, das 4 categorias que eu tô falando aqui, a que tem mais nomes consolidados, talvez que hoje parecem muito mais próximos das indicações. Então coloco hoje na lista Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Wagner Moura, Michael B. Jordan e Ethan Hawke por Blue Moon, que tem crescido bastante, tem sido cada vez mais comentado, uma atuação que vem lá do Festival de Berlim, o que não é muito comum e acontece aqui tanto com ele quanto com a Rose Byrne. Deixo correndo por fora ainda o Jeffrey Allen White e o Jesse Plemons. O Jesse Plemons, pra mim, inclusive, é uma atuação que eu gosto mais. O Jeffrey Allen White parece que era aquele filme típico pra indicar melhor ator, mas o filme vem perdendo muita força e a atuação dele parece que cada vez mais vai sendo deixada de lado. Algumas quedas aqui, inclusive, favorecem bastante a possibilidade de indicação para o Wagner Moura, que hoje eu vejo, inclusive, como possivelmente o terceiro nome. Não acho que está no patamar de chances de vencer o Oscar de DiCaprio e Timothée Chalamet. Inclusive, vou fazer um vídeo falando bastante sobre isso, porque eu acho as atuações do DiCaprio e do Chalamet realmente muito boas e que devem ser a briga para toda a temporada. E aí vamos falar um pouco dessa questão do Wagner Moura, que ele tinha um caminho aqui muito bom, um caminho que muita gente ainda tá apostando, um caminho muito bom de ser indicado principalmente ao Globo de Ouro, com chances de vitória, já que Chalamet e DiCaprio concorrem na categoria de melhor comédia ou musical, enquanto Wagner Moura está na de melhor drama. Então seria essa possibilidade de, como a Fernanda Torres venceu lá no Globo de Ouro, ele venceu o Globo de Ouro aqui e alavancar um pouco o Agente Secreto, algo que seria muito necessário, porque hoje, sendo muito sincero com vocês, o Agente Secreto é o terceiro ou o quarto filme da Neon. Foi o último filme da Neon, inclusive, a receber mais atenção em campanha. Tudo bem, porque ele estreou nos Estados Unidos, depois os outros e tudo mais, mas hoje é muito claro, não tem como discutir isso. O Valor Sentimental é o grande filme que a Neon vai investir para a temporada de premiações. Hoje, o filme do Panahi é o segundo filme, bem à frente de No Other Choice e de O Agente Secreto. Por isso, inclusive, seria muito necessária essa indicação do Wagner Moura para ver se consegue alavancar um pouco o filme. A disputa do Agente Secreto interna seria com No Other Choice e com Foi Apenas um Acidente. Mas hoje, Foi Apenas um Acidente é a segunda força da Neon. A Neon realmente não tem feito, basicamente, uma campanha mesmo estruturada para o Agente Secreto. Tudo pode mudar a partir de indicações do Globo de Ouro, indicações do Critics' Choice Awards. A gente tá acostumado a ver a temporada de premiações sendo muito dinâmica nesse sentido. Mas hoje o Agente Secreto é um filme no máximo para indicações e não é o caso de Ainda Estou Aqui. Vou fazer um vídeo justamente sobre isso. O Agente Secreto não é Ainda Estou Aqui e eu não estou falando sobre qualidade de filme, estou falando sobre possibilidade de vitórias e a campanha de cada um dos filmes. O Ainda Estou Aqui era o grande filme da Sony a partir de dezembro ou do começo de janeiro. O Agente Secreto não vai ser a principal aposta da Neon, talvez nem seja a segunda aposta da Neon. Vamos aguardar, vamos ver como essa temporada de premiações se desenvolve, mas sempre sendo bastante realista aqui com vocês e não ficar floreando pra falar, não, o filme brasileiro vai vencer tudo. Calma. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais e comenta aqui embaixo as apostas de vocês, o que vocês acharam das minhas apostas. Por hoje é isso e corta.